Vamos abrir o programa desta terça-feira falando do Palmeiras. Deu chapéu na Juventus da Itália. Os jornais italianos, os jornalistas ali, basicamente todos davam como certa a ida de Felipe Anderson para a Juventus de Turim, mas o Palmeiras atravessou o negócio, deu o chapéu, né, e conseguiu a assinatura de um pré-contrato com o Felipe Anderson, meio atacante, 31 anos de idade, 11 temporadas seguidas na Europa. Ele que tem a marca de 144 jogos consecutivos com a camisa da Lazio e a partir do meio do ano é o novo reforço do Verdão. Completamente do nada, ninguém esperava mais uma negociação no silêncio desse Palmeiras. Muito boa tarde para você, Vanderlei Nogueira, reforço de peso para o Verdão. Vanderlei, boa tarde. Boa tarde para você, Pedro Marques, para o Vampeta, para o Bruno Prado, para o nosso Mauro César Pereira, para você que nos acompanha. Essa é uma dificuldade que a mídia impressa enfrenta, né? Quer dizer, agora só pode corrigir horas depois de um assunto que já foi anunciado pelo Palmeiras. É uma contratação de um jogador rodado, 31 anos, tem experiência internacional, participou de jogos importantes, participa de jogos importantes, tem uma boa minutagem, não é um jogador que estava lá encostado e foram buscar porque não tinha uma outra alternativa. Enfim, é um reforço, é um jogador calejado, que chega para oferecer mais uma alternativa para o professor Abel Ferreira. Se vai funcionar, a gente sabe que é bom esperar um pouquinho mais. De qualquer maneira, é uma boa contratação, o jogador estava já liberado para assinar com outro clube, é a chamada contratação boa de oportunidade. Então, o Palmeiras acho que fez uma boa apresentação. Divulgou, tem sempre um sabor especial, havia outro interessado no futebol europeu e só o fato de poder usar essa figuração de linguagem, quer dizer, de um chapéu poderoso europeu, para a torcida é realmente um despertar muito agradável. Vamos aguardar. De qualquer maneira, uma boa contratação, eu acho, antes da chegada e antes dele poder ser utilizado pelo professor. E trazendo aqui algumas informações de bastidor sobre essa negociação, o Felipe Anderson, que tinha na mesa a proposta de renovação da Lazio, tinha a proposta da Juventus de Turim, muitos já davam como certa essa ida, jornais italianos que tiveram que trabalhar até mais tarde para refazer a capa dos jornais, já a gente vai mostrar, e essa proposta do Palmeiras. O staff do jogador gostou muito da forma como o Palmeiras agiu, com silêncio, com cautela. A negociação não vazou em momento algum. Por isso que eu falei aqui, completamente do nada, porque ninguém estava esperando. E não é a primeira vez que o Palmeiras faz isso. O Leonardo Holanda, que a gente viu na foto, porque já há uma imagem circulando do Felipe Anderson com a camisa do Palmeiras. O Leonardo Holanda é um dos 3 profissionais que o Palmeiras colocou no lugar de Cícero Souza, que deixou o Verdão para se apresentar à CBF. Ele viajou 2 vezes à Itália para fazer a negociação com o Felipe Anderson e, ao lado do novo reforço, já posou aí com a camisa e tudo mais, Leonardo Holanda, um dos 3 profissionais que o Palmeiras colocou aí no lugar do Cícero Souza. Ele é gerente de negócios e também da parte jurídica do Palmeiras, o Leonardo Holanda. Contrato até dezembro de 2027, meio atacante, 31 anos de idade, em fim de contrato com a Lazio. Portanto, a partir do meio do ano, a partir da janela de transferências internacional, que abre em julho, será jogador do Palmeiras, vai estar à disposição para o Campeonato Brasileiro, para a fase final da Libertadores da América, Copa do Brasil. Tá aí, Vampeta, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan. Tá lá, tá feito, Felipe Anderson, o novo jogador do Palmeiras. Vampeta. Boa tarde, Pedro, professor Vanderlei, Bruno, boa tarde a todos, né? Grande jogador, viu? Joga muito. Se pegasse ali o final, pegar ali o campeonato italiano pela Lazio, só dava ele Immobile, né? Immobile. Ciro Immobile. Esse faz gol também, viu? Se vê os dois juntos, aí não ia ter pra ninguém. 31 anos, também vem pensando também, né, em seleção brasileira, né? Pode chegar aí no Palmeiras, fazer uma fumaça. O Dorival falou que vai dar oportunidade a jogadores que atuam no país.
E ele é um cara que tem toda a condição de estar sim fazendo parte de uma seleção brasileira, craque de bola, acompanha aí futebol italiano, poderia ter renovado com a Lazio, poderia ter ido para a Juventus, até mesmo outras agremiações ali na Europa, porque mantém uma regularidade, é um jogador que se machuca, muito habilidoso, técnico, né? Ao lado do Veiga ali, vai fazer fumaça. E o Palmeiras sempre agindo quietinho, ninguém espera, ninguém sabe nada, como tem que ser, e traz essa contratação de um impacto, tipo a nível assim de Flamengo, quando trouxe o Felipe Luiz, o próprio Rafinha, né? Só que os caras, assim, eu acho que devia ter 32, 33 anos, e ele tem 31 anos. Não é um jogador que se lesiona, só é pegar o campeonato italiano nos últimos anos aí, você vê todo domingo ele jogando. Sim. Tá sempre na arena com os leões, professor. Grande contratação, parabéns ao Palmeiras, né? Vai chegar aí em julho, vai ter o Mundial de Clubes também, Pedro. Né? Já avisando no ano que vem. Das últimas contratações dos últimos anos que o Palmeiras tem aí, cara, trouxe o Gustavo Gomes, que veio do Milan, mais de impacto mesmo assim, de um nome. O Flaco Lopes é a contratação mais cara, mas não tem o impacto de um Felipe Anderson, não. Eu acho que o Palmeiras, quando foi para dar um tiro certo, para pegar a galinha dos ovos de ouro, deu tiro certo com um jogador que não tá vindo em baixa. Só é chegar lá, Lazio, agora ele chega lá, quero renovar, mas 3, 4 anos, a Lazio mete a caneta na hora. A própria Juventus de Turim, né? Velha senhora. Mas a velha senhora fera mesmo é da Moca. Essa é top. Essa... E você jogou? Eu joguei, amanhã vou dar uma entrevista há 100 anos, professor. 100 anos. Vai fazer 100 anos. Eu vou dar uma entrevista para a Rede TV, que vai fazer um especial da querida Juve da Moca. Essa é a Juve de verdade. Essa eu não quis o Felipe Anderson ainda não. Ainda não. Mas parabéns ao Palmeiras. Grande contratação de impacto. Chega em julho, Pedro. Em julho. Pronto, a gente ainda vai ver aí, ó. Desfilar aí no Campeonato Brasileiro. Cracaço de bola. Já avisando o Super Mundial de Clubes. Nota 10 aí. É nota 10. Quando é nota 10, a gente tem que dar. Tem uns aí que contrata 10, 8, não vale por 1. O Palmeiras contrata 1 que vale por 10, hein? Fica difícil. Né? Também chega de olho na seleção brasileira. Também tem isso. Tem isso. Uma posição dele ali, eu acho que... Já na Lazio eu achava que ele já tinha... Já merecia convocação um ano passado, junto com o que joga no... Que o Dorival chamou agora, o Douglas Luiz. Douglas Luiz e ele vem mantendo uma regularidade muito boa, jogando, não é a tempo. O Felipe Anderson... E o Dorival convocou o Douglas Luiz e o Felipe Anderson já... Para mim já era para figurar na seleção faz tempo. 11 temporadas na Europa, passagens por Portugal, passou também pela Inglaterra, tá aí na Itália com a camisa da Lazio, onde já virou referência, ídolo do Ele jogou em outros times esse Lazio na Itália, né? Ele jogou no Porto e no West Ham. Aí foi para Lazio. Ele veio, foi para Lazio, Porto, West Ham e voltou. Para Lazio de novo. 144 jogos seguidos com a camisa da Lazio. Não fica de fora o Felipe Anderson. E na sexta-feira, na vitória por 4-1 contra a Salernitana, Felipe Anderson foi às redes em 2 oportunidades. Fez 2. Então tá aí, Felipe Anderson, que soma pela Lazio 319 jogos, 58 gols e 63 assistências na atual temporada. 44 jogos, 5 gols e 7 assistências para o meio atacante de 31 anos, Felipe Anderson. Bruno Prado, boa tarde, bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan. Boa tarde a todos. Uma contratação muito boa, né? Um jogador que está bem, está jogando, como você falou aí, ele vem numa sequência de jogos, não tem problemas físicos ainda. É um atleta que pode jogar bem por alguns anos. Então, uma contratação boa e silenciosa, o que é importante, né? Se o Palmeiras não tivesse conseguido fechar essa contratação, o que aconteceria? Nada, porque ninguém ia estar sabendo, né? Ninguém saberia que a negociação estava ocorrendo. Então, o Palmeiras trabalhou quietinho, deu certo. Se não tivesse dado, ninguém ia saber. E é assim que tem que trabalhar, né? Não é jogando pra galera, acabou a farra, vai vir o Gabigol, né? É assim que se trabalha, né? Não é para fazer média, para agradar, a coisa tá ruim, vai trazer não sei quem, vai trazer uma estrela não sei de onde. É assim, quietinho. Se der certo, beleza, anuncia, aí sim, faz uma festa, faz um carnaval. Se der errado, ninguém vai ficar sabendo. Não é só coisa assim para notícia que vem para agradar a rede social, para tirar pressão. Não, trabalha quietinho, tem um objetivo, vamos atrás, vamos negociar. Se deu certo, ótimo. Se não deu, beleza, segue a vida. Mas sem
sem carnaval, sem pirotecnia, sem querer dar resposta para a torcida, para não sei quem, para a imprensa, para o Twitter, para o youtuber que berra. Não, trabalhando direitinho, quietinho, discretamente, como tem que ser, né? Então, excelente, pelos 2 pontos, pelo jogador que é bom e pela maneira como conduziu, como tem que ser, não é? Contratação não é para fazer carnaval, é para reforçar o time, né? E o Palmeiras não fez carnaval, estava quietinho ali, fechou, se não fechasse ninguém ia ficar sabendo, foi muito bom, o Palmeiras trabalhou muito bem. Entre 2018 e 2020, chegou a defender o West Ham da Inglaterra, fez uma temporada emprestado ao Porto, voltou a Lazio no início de 2021, onde esteve nas últimas 3 temporadas. Está aí um pouco do retrospecto mais recente de Felipe Anderson. É a principal contratação do Palmeiras nos últimos anos, Vanderlei Nogueira. Felipe Anderson, a gente analisando também aqui algumas contratações da era Anderson Barros, né? E também da era Leila Pereira, por que não? Será que o Felipe Anderson é a principal contratação do Palmeiras nesse passado mais recente aqui? Eu acho que está no pacote, entre os jogadores importantes que foram contratados pelo Palmeiras. Eu acho que com esse detalhe do silêncio que foi adotado pela contratação, quer dizer, surpreendeu muita gente, na verdade, foi realmente um trabalho discreto, que é importante nesse caso. Aliás, essa tem sido a marca, a bem da verdade, do Palmeiras nos últimos tempos. Ela não tem feito grandes espetáculos para trazer jogador. Às vezes não dá certo, às vezes transpira a informação de que tinha interesse, a coisa não prospera, enfim, coisas naturais. O Palmeiras não tem marcado por vexames ou então grandes decepções. No caso dessa contratação, já foi dito aqui, eu concordo mais uma vez, é um jogador que vem testado, rodado, não estava encostado lá, não estava vendo o tempo passar, estava sendo útil para quem ele estava oferecendo trabalho. Praticamente jogou algumas horas, né? E com a possibilidade de assinar com outro clube, fez isso. O fato de ter interesse de clube europeu e um clube desse lado do mundo ter conquistado o direito de trazer um jogador, repito, testado, calejado, que participou de jogos importantes, jogos que chamaram realmente a atenção, enfim, é uma contratação que é alguém que pode contribuir muito com o elenco do professor Abel Ferreira. Então, eu acho que está nesse pacote de contratações importantes. Começa bem o ano, praticamente no início do Campeonato Brasileiro, e que vai estar à disposição dentro de algumas semanas. Eu acho que foi uma boa contratação do Palmeiras. Deixe o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Então, passando aqui o nome, tá, do profissional, Leonardo Holanda, já tinha falado da foto, né? Luiz Gustavo Andrade e Leonardo Pfeiffer, os 3 profissionais que assumiram no lugar do Cícero Souza no departamento de futebol do Palmeiras, na gerência do futebol do Verdão. E nós temos os números do Felipe Anderson nas últimas 3 temporadas pela Lazio. No futebol italiano, Felipe Anderson, que nesse período soma 108 jogos de 108 possíveis, como a gente trouxe aqui, já joga a 144 jogos seguidos, não perde um jogo, Felipe Anderson. Números pelo campeonato italiano, a Série A italiana: 20 gols, 16 assistências, passes decisivos 134, grandes chances criadas 25, dribles certos 146 e desarmes 222. Na conta de Felipe Anderson, é o jogador com mais partidas nas últimas 3 edições das top 5 ligas da Europa. Ele disputou todos os jogos possíveis no período. Os números de Felipe Anderson, a nova contratação do Palmeiras. Mauro César, muito boa tarde para você. Bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan. Ninguém esperava, mas de novo, o Palmeiras aí no silêncio foi lá e contratou Felipe Anderson. Mauro César, boa tarde. O Palmeiras, ele contratou um jogador que os jornalistas especialistas de mercados internacionais já davam como certo na Juventus, né? Você vê que os papas do mercado também erram, né? Esses seres supremos, né? O melhor informação de ontem de manhã, né? De manhã. Nada mudou. Nada mudou. É da Juventus.
que de repente ele atravessa o oceano. E tem colegas da imprensa que acham que esses jornalistas ditos de mercado, que um deles é o melhor jornalista do... Cara, é desprezar muito a nossa profissão, achar que um camarada que só fala desse assunto, né, é o maior do mercado, com tantos grandes jornalistas que estão aí pelo planeta, né? É uma ótima contratação, né? Um cara de 31 anos, eu estava olhando lá, ele participou de 32 jogos na Liga, quer dizer, um cara assíduo, né? Ele está sempre nos jogos da Lazio, voltou, né, para a Lazio, depois de passada pelo West Ham, e passou pelo Porto também, né? E agora vem aí para o Palmeiras. É uma boa contratação, eu diria que é uma... Assim, não sei se ele vai ser um titular absoluto também quando chegar, né? Porque ele entra num espaço ali, se ele entrar, de quem, né? Quem sai? O time do Palmeiras é um time muito acertadinho, né? E quem vai sair, que é o Endrick, não é da posição dele. Então, a não ser que haja algum tipo de mudança, algum ajuste, que mais um meio-campista e sai um atacante, não sei. Não acho muito provável que seja dessa maneira. Mas eu diria que é uma grande, digamos, composição de elenco, né? É um cara que chega para acrescentar bastante. É um bom jogador, muito experiente, uma carreira internacional legal, bem interessante. E com 31 anos ainda tem aí uma boa estrada pela frente, né? Tem bastante lenha para queimar, uma boa contratação do Palmeiras e em circunstâncias interessantes que ele vai ficar livre, né? No meio do ano. Então, acho que o Palmeiras foi bem nessa aí. E o Kaique Lima me lembra, até uma observação importante, como não é jogador de seleção, o Felipe Anderson, então chega no período de Copa América e chega para jogar. Felipe Anderson, né? Tem isso. O que a gente até comentava ontem, pode, quem sabe, entrar no radar? Pode. Mas estou falando, nas últimas convocações ele não foi lembrado, Felipe Anderson. E vai chegar em julho, né, período aí de Copa América, enfim, que o Palmeiras deve perder o Endrick e deve chegar para ser opção do técnico Abel Ferreira. Lembrando até que ele faz aqui as duas pontas, né, do campo. Também já jogou na Lazio de centroavante. Enfim, agrada a comissão técnica por essa versatilidade. Pode ser útil, sem dúvida, pode ser útil. Está todo mundo falando que foi uma boa contratação. Quer dizer, é claro, ele tem que chegar e começar a ficar à disposição do professor Abel Ferreira. Mas, aparentemente, é aquela contratação que vem para uma frase nova, né? Que vem para somar. É muito acima da média do futebol brasileiro, Felipe Anderson, Vamp? O que se tem no Brasil, eu acho que sim, né? Porque você pega ele aí, só olha aí, ó, as competições europeias e o próprio campeonato italiano. O cara tá figurando direto. Você acabou de falar aí, final de semana guardou 2. Né? E ele com Immobile, para mim, eram os 2 principais jogadores da Lazio, né? Criatividade, tudo. Os jogos que eu vi dele e acompanho assim na Lazio, mantém uma regularidade muito boa. Foi surpresa para todo mundo aí, né? Hoje a notícia é o Felipe Anderson, é do Palmeiras. O cara poderia ter renovado lá na Lazio, poderia ter ido para a Juventus, que nem tá todo mundo falando. Vai chegar no Palmeiras, o Abel tá sorrindo à toa, e é uma contratação daquela tipo que o Flamengo vem fazendo. O Flamengo traz o Felipe Luiz, traz o Gerson de volta, traz o Davi Luiz, trouxe o Rafinha, trouxe o Arrascaeta quando sai do próprio Cruzeiro mesmo. Quer dizer, o Palmeiras, ele vai muito calmo ao mercado, o Richard Rios, que deu certo, Aníbal Moreno, Sim. Tá dando certo, Flaco Lopes, foi artilheiro agora, depois de 2 anos, né? É o segundo ano dele, né? Agora trouxe o Rômulo. Mas assim, tudo meio time, o do Cruzeiro lá que machucou. É isso mesmo. O do Cruzeiro que machucou. Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues. O Felipe Anderson não, é um nome internacional, né? Até de impacto, a contratação né? do Rômulo foi muito inteligente também. Não perdeu nada. Isso aí, ó, se não der certo do Palmeiras, aquilo que eu falei. Já contratou. O Rômulo, se não der certo do Palmeiras, pode ter certeza que Vitória, Curitiba, Atlético Paranaense. Sim. Botafogo. Esse cara vai. Esse aí, 6 milhões. Foi 6 milhões, né? Esse o Palmeiras não perdeu, não. Só tem a ganhar. Só tem a ganhar. E o Felipe Anderson também não foi comprado, né? Ele fica livre. Isso. Vai claro, não. Vai ter que... Tem os custos. Os custos. O dinheiro não vai para lá. Operação. Mas é diferente você dar um valor para o atleta. Claro. Não é o Mbappé. O Mbappé, o que tinha que dar para ele, o que tinha que dar para o Paris Saint-Germain, tem que dar para ele também. Isso. O Felipe Anderson, se a Juventus fosse o comprar, seria um valor de mercado diferente. E para ele mesmo é outro dinheiro, né? É isso. Tem os custos ali, as luvas, do jogador, pro agente. Contratação importante. Vamos supor, se o Palmeiras ele tivesse preso na Lazio, o Palmeiras fosse comprar. Daria o quê? Uns 20 milhões de euros? 25 milhões de euros. O preço de mercado dele hoje, Você viu? ele chegou a valer 45. 45. Mas em 2019.
hoje, pelo menos no Transfer Market, 10 milhões. Pronto. Deu 7 pra ele, 5, tá bom. Não importa. 10 é pro clube. Clube quer 10. É isso aí. O atleta falou que não vai dar 10 nada pra ele. Me dá 7 aqui, boa. tá bom. Dá o cala-boca dos empresários, todo mundo sorri. A mulher fica feliz que vai entrar mais uma moeda na conta. Tá tudo tranquilo, Pedro. E nós temos aqui a capa do jornal italiano, né, Tutto Sport, o que deveria ser a capa hoje do jornal, mas eles trabalharam até mais tarde lá na madrugada para corrigir a capa de hoje, que eles cravaram a ida do Felipe Anderson para a Juventus de Turim, né? A gente tem aqui o registro no bate-pronto da Jovem Pan para você que nos acompanha pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Então daqui a pouquinho a gente pode mostrar a capa, mas só fazendo esse registro, né? Eles cravaram. Agora sim, temos o registro aí, ó. Eles cravaram, essa deveria ter sido a capa, mas eles tiveram que refazer lá, imagina a correria na redação. Nem citaram o Felipe Anderson na capa de hoje, mas essa deveria ter sido a capa, tá? Antes dessa revisão que foi feita. E aí hoje, já no site deles, a manchete é a seguinte, né? Foi assim que o Palmeiras roubou o Felipe Anderson da Juventus, né? Então deram um jeito de dar uma contornada e acontece. Claro, sem dúvida. Acontece, né? Quem nunca deu uma informação errada, jornalista, né, que atire a primeira pedra. Mas é curioso a gente ver como todo mundo já estava cravando o Felipe Anderson na Juventus. Eles tiveram um problema de tempo, né? A gente compreende isso.